Primeiramente, obrigado aí por comparecer aqui nessa tarde de hoje, para a gente esclarecer uma situação que está rolando na rede social, que partiu de ontem de um portal e que não tem nada a ver com a realidade da matéria que foi colocada em discussão ontem na Câmara. E aí eu vim aqui para esclarecer para a sociedade, principalmente para as pessoas que usam o serviço de moto e para os trabalhadores que também trabalham nessa atividade como mototáxi ou como motorista de aplicativo. E a gente precisa esclarecer porque rolou uma fake news e que isso aí não é verdade, não tem nada a ver com a situação do projeto e as pessoas acabam não lendo, não procurando entender a realidade do projeto. E a ideia, eu como vereador, é trazer mais segurança para a sociedade, principalmente para os trabalhadores, que não tem nada a ver com aquela situação que está rolando na rede social, que foi muito triste quando eu vi aquilo lá ontem, as pessoas me ameaçando. Então eu me senti uma pessoa que não poderia estar passando por uma matéria que não tem nada a ver com a lei. Nós vamos abrir para as perguntas agora. Bom, vereador, tudo bem? Boa tarde. Bom, a gente é solidário ao senhor, até porque a gente recebeu uma enxurrada de mensagens ontem. A gente teve o cuidado, né? Tanto é que a minha missão era já nos próximos dias fazer uma matéria muito procurada, né? Em relação a isso. Mas gostaria de saber do senhor o que realmente trata a matéria, né? Do que se trata a matéria, quais são os pontos específicos. Gostaria que o senhor falasse bem claro, né? Até porque muita gente está ali acompanhando da forma prática. Como que se trata isso? O senhor vai beneficiar apenas os mototaxistas, os motoristas de aplicativo? Como o senhor tratou a nível disso? Não, essa matéria que foi colocada ontem, o PL, na lei, essa lei foi aprovada ano passado. Então, ano passado foi aprovada a lei, que é a lei que regulamenta o serviço de mototáxi, porque o que acontece? Manaus, mototáxi é regulamentado. Existe uma lei federal de aplicativo de categoria B superior. A categoria A, ela é como mototaxista, não existe lei para mototaxista na categoria A. A lei do aplicativo federal é categoria B superior. Para trabalhar nas plataformas é com a categoria A, que é mototáxi. E o que acontece? Essa lei que foi feita ano passado, ela dá o direito de 225 habitantes para um mototaxista, que vai chegar em torno de 10 mil mototáxis. E o que acontece? Na lei não tem penalidade para as plataformas. E aí, essa PL que foi colocado é só para colocar a penalidade para a plataforma e exigindo um escritório no município de Manaus. Por quê? Quando acontece acidente, acontece outras coisas, você não tem para onde recorrer, não tem aonde reclamar. Com o trabalhador e com as pessoas que usam o serviço de mototáxi. Então, a gente só colocou na PL, que já existe a lei, que as plataformas têm que ter esses critérios, de ter o escritório em Manaus para fazer o cadastro e para as pessoas, quando precisar, para fazer a reclamação. Porque hoje, para vocês terem uma ideia, o índice de pessoas que usam essa parte dos aplicativos, que não é a pessoa que é fake, muito. Por quê? Porque você vai no celular, coloca um cadastro e acaba colocando o cadastro de pessoas que não tem nada a ver com o trabalho. E aí acaba que hoje a parte de acidente em Manaus é uma das capitais que aumentou muito por falta dessa pessoa não preparada para carregar a outras pessoas. E a outra situação, roubo, assalto. Então, a ideia nossa é fazer com que essas pessoas sejam as pessoas qualificadas para carregar as pessoas que usam esse serviço. Então, não tem nada a ver a PL que foi colocado, não é acabar com o trabalho, não é acabar com o serviço de mototáxi ou de aplicativo, é simplesmente organizar. Boa tarde, vereador Fábio, portal Fatos Marcantes. Cidades como São Paulo, por exemplo, teve decisões judiciais que acabou suspendendo o serviço, vejo que não é o caso de Manaus, que apenas regularizar, é uma emenda, se não me engano, o senhor está sugerindo, no projeto que já existe, já foi aprovado aí no ano passado. Agora, para deixar bem claro, na matéria, eu não cheguei a ler a integridade da matéria, mas só o título, parece que uma fake news, o senhor atribui uma fake news, essa reportagem que foi feita, que o senhor apontar os principais equívocos dessa matéria. Foi colocada uma situação, uma matéria que foi colocada que eu imagino que foi de propósito, porque o texto lá coloca, vereador faz projeto de lei para acabar com o serviço de Uber
e fazer com que sindicato e tal, e em nenhum momento a lei ou a PL fala de sindicato. Não tem nada a ver com isso. Então, foi colocado como se fosse uma situação mesmo para tumultuar e colocar a minha vida, a vida da minha família em risco, porque quando você vai nos comentários lá, é só comentário, eu vou te matar, eu vou te pegar, eu vou te isso. Então, isso é tipo uma milícia ali dentro, é pessoas que realmente usam aquela moto para fazer coisa errada, e aí acaba que vai para a rede social fazer aquilo lá e que não tem nada a ver. Quando você comenta de São Paulo, hoje, inclusive, nesse exato momento, está tendo uma audiência pública em São Paulo discutindo o problema da situação da mobilidade urbana, da situação do mototáxi. E eles estão levando a mesma pauta que a gente está colocando aqui e discutindo lá. Se você for puxar mais tarde, você vai ver. Eles estão pegando a nossa discussão aqui de Manaus e levando para lá, porque hoje Manaus está na frente de São Paulo. O que eles estão discutindo lá, a gente discutiu ano passado. O que a gente quer agora é só simplesmente organizar, é simplesmente dar mais qualidade de vida para o trabalhador e para as pessoas que usam esse serviço. Então, simplesmente é isso. Só que as pessoas do mal, elas sempre querem fazer o mal, e aí isso é difícil, é complicado. O senhor foi da delegacia? Já fizemos o BO, o meu advogado estão aqui, a gente já fez o BO, já estamos fazendo o procedimento de entrar na justiça, já está tudo já encaminhando, porque isso não é coisa que se faça. A gente até elogia, agradece, porque a sociedade ela precisa, sim, das informações, e vocês são pessoas que levam as informações, mas a gente precisa de pessoas que levam informações corretas, informações sérias para a sociedade. Jair Júnior, portal do JJ. A minha pergunta até vem para corroborar com o final da afirmação dele. O seu posicionamento político, como você encarou, sendo o senhor da base, e a gente sabe que há uma perseguição muito grande contra a base do prefeito, né? E o parecer jurídico sobre essa matéria. Gostaria de ouvir um parecer jurídico sobre como é que o seu jurídico encarou isso daí e como vai encarar, como vai demandar doravante esse assunto dessa questão aí. Eu estou aqui com o Vinícius, você quer responder isso? Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius França, eu sou advogado do gabinete do vereador Rodinei Ramos. Com relação à matéria, ela é apenas para corrigir uma falha do projeto de lei que foi aprovado ao ano passado. Esse projeto de lei, ele não previa nenhum tipo de penalidade às plataformas digitais que atuavam na cidade de Manaus. Então, a pessoa poderia trabalhar normalmente sem que estivesse cadastrada no órgão de trânsito. E isso ocasiona diversos cadastros que são fakes, e aí acaba ocasionando diversas outras situações como cadastros falsos, assaltos, furtos, e até mesmo sequestros relâmpagos. E isso é uma coisa que nós visualizamos como um problema grave para a nossa cidade e que nós, através do gabinete do vereador Rodinei Ramos, informamos a ele e ele prontamente aderiu a essa ideia. Bom, com relação à questão das ameaças que o vereador recebeu, nós já estamos tomando as providências com relação à justiça, nós já fizemos o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência vai ser judicializado logo em breve, ainda hoje. Esperamos uma resposta breve do plantão judicial. Também, nós não queremos criminalizar de forma nenhuma a imprensa. Nosso intuito é fazer com que seja combatido as fake news que foram implantadas de ontem para hoje. O vereador recebeu diversas ameaças contra ele, contra a integridade física, patrimonial dele, e inclusive ameaças de morte, não só dele, como também da família toda. Então, por esse motivo, nós viemos aqui para fazer essa coletiva de imprensa, para poder esclarecer os fatos, porque, de maneira geral, a imprensa toda noticiou da forma correta, mas alguns portais que querem fazer sensacionalismo fizeram essa forma, que não é correta. Por isso que nós viemos aqui. Obrigado. Deise Bezerra, portal Folha Amazônica.
Vereador, eu queria saber se existe alguma previsão de alguma reunião com os representantes dos mototáxis para, quem sabe, conversar com eles depois de toda essa situação, ouvir as demandas e mais algumas outras sugestões. Não, a gente está de portas abertas, se for preciso, para dialogar, só que isso é uma pauta que já foi discutido muito isso ano passado, inclusive teve o ano todo dessa discussão, a discussão da regulamentação, isso já foi discutido. O que a gente está fazendo agora é uma coisa que já passou, a gente está só colocando na lei a penalidade da empresa, porque a gente viu que não tinha a multa, porque aí o município está dizendo que para trabalhar nas plataformas tem que ter autorização do município, mas não tem penalidade. Então as plataformas, como é uma empresa que não existe, você é virtual, você não sabe aonde é que está, então aí o que acontece? Ela poderia continuar cadastrando e você não ia poder fazer nada. A única coisa que ia penalizar era o trabalhador, porque na hora que ele caísse numa fiscalização na rua, ele estaria na plataforma e ele estaria fazendo transporte clandestino, que hoje é o que acontece. E aí ele seria penalizado. E eu estou tirando isso do trabalhador e jogando para as plataformas, dizendo que quem tem que ser penalizado é a plataforma e não o trabalhador. Então é isso que a gente está fazendo nessa PL da lei, dizendo que a gente precisa que tenha um escritório aqui para saber que existe, para poder a gente pegar e em vez de penalizar o trabalhador, que é um coitado que está hoje sendo escravo das plataformas. Hoje o trabalhador está sendo escravo da plataforma, porque a plataforma ela tem uma porcentagem que chega a 25% do valor que ele arrecada e ele não contribui com nada. Ele paga 25% para trabalhar livre e ela sequer paga imposto para o município de Manaus. Então, essa lei, o que a gente está colocando é simplesmente que exista um escritório em Manaus e para a gente saber quem é essas plataformas. E em nenhum momento a lei está proibindo plataforma. Pode ter 10, 20, 30, quantas plataformas. Agora, o que a lei está dizendo? Que ela tem que trabalhar com os mototaxistas credenciados pelo município, porque não existe lei de aplicativo para a categoria A. Se existisse lei de aplicativo para a categoria A, então eu estava dizendo aqui que tinha que trabalhar com os motoristas de aplicativo na categoria A. Por que eu insisto a dizer que tem que trabalhar com o mototaxista? Porque a lei federal só permite trabalhar nas plataformas como mototáxi, não como motorista de aplicativo. É diferente de categoria B. Categoria B superior, ele pode trabalhar em aplicativo, mas na categoria A é como mototáxi. As pessoas acabam não entendendo, achando que eu quero acabar o serviço de aplicativo, mas não é. É porque a lei federal diz que para trabalhar na categoria A tem que ser mototáxi. Ok, colegas, muito obrigada. O coletivo está encerrado. Obrigado, pessoal. Alguém mais tem mais o que falar? Márcio, quer falar um pouco? O senhor se apresenta? Por exemplo, Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Márcio Fleury. Eu sou presidente do Sindicato dos Taxistas e essa PL, né, essa emenda que o vereador Rodinei Ramos está apresentando hoje, é só um complemento de uma lei que ela começou a discussão dela em 2023, onde nós trabalhamos na Loman, aqui dentro desta casa, onde nós aprovamos a mudança na Loman do artigo 280 da Loman, onde a gente incluiu a questão da mudança de permissão para autorização, né? Nós incluímos o coeficiente da habitacional de um veículo para 225 habitantes, onde a gente chegamos nesse número de 10 mil, e lá nós colocamos também que na categoria A, todos os mototaxistas, as plataformas deveriam trabalhar somente com aqueles mototaxistas credenciados pelo município. Isso foi discutido em 2023, 2024 veio o projeto executivo, complementando o que tinha feito a alteração da Loman, e agora em 2025 está apenas fazendo essa emenda, criando responsabilidade para as plataformas também. Porque na forma como está, as plataformas não têm responsabilidade nenhuma com o que acontece hoje em Manaus. Né? Elas chegaram vendendo um sonho, onde esse sonho acaba se tornando em pesadelos. Então, hoje, elas criaram subempregos, essa é a grande realidade, caos no trânsito, caos nos hospitais, caos na sociedade, onde entrega muita coisa ruim, e ela não tem responsabilidade nenhuma. Né? E aí, portais que não são sérios, pegam uma matéria, um recorte, não analisa, não pergunta, não liga para quem está apresentando a emenda para tomar as devidas, para tirar suas dúvidas. Porque em nenhum momento aqui a gente está prejudicando os trabalhadores.
Em nenhum momento essa emenda está prejudicando a sociedade, ao contrário, está trazendo segurança. Porque hoje a gente vê muito assalto, roubo, assédio, né, prejuízos aí incontáveis e ninguém se responsabiliza por isso. O trânsito, vocês conhecem muito bem, é um caos. Né? Hoje está um verdadeiro caos o trânsito. Então, isso aí é apenas para regulamentar e para ordenar de uma forma positiva, onde o trabalhador vai ganhar com isso, a sociedade também vai ganhar com isso. A emenda, ela é muito positiva nesse sentido, né? Onde a sociedade clama por isso. Vocês vivem no trânsito, a gente também vive no trânsito, a gente faz transporte. Então, não é fácil hoje a gente trabalhar da forma como está trabalhando. A gente precisa de uma regulamentação, a gente precisa colocar um alicerce e o direito de ir das pessoas tem que ser respeitado. Aqui ninguém está tirando isso. Ao contrário, a gente está dando uma oportunidade para quem quiser trabalhar dentro da forma legal, que procure a prefeitura, que faça o seu cadastro, porque hoje são muitas milícias, é grande realidade, muita gente de fora, inclusive de outros países, trabalhando de forma clandestina, prejudicando trabalhadores sérios. Porque hoje o mototaxista ele sai de casa de manhã e não sabe se volta à noite. O passageiro sai para trabalhar e não sabe se chega no trabalho. Devido a esses profissionais que muitas das vezes não são profissionais. Precisa ter um curso na categoria A, precisa ter uma qualificação profissional, a cilindrada da moto tem que ser respeitada conforme a lei federal, que é 12.009 de 2013. Então, que nem o Rodinei fala, a lei 13.640 de 2018, que contempla os aplicativos de transporte no Brasil, ela é uma lei federal que contempla a categoria B ou superior. Em nenhum momento contempla a categoria A. Então, não deveria existir aplicativos de moto trabalhando na cidade de Manaus. Como o Rodinei está apresentando essa emenda, eles podem sim trabalhar, mas somente com as motos credenciadas pelo município, porque existe uma regra federal, entendeu? Então, já nos carros de 4 rodas, não está sendo mexido, continua a mesma coisa, porque existe uma regulamentação federal. Existe uma lei federal que é 13.640, onde nós participamos dessa discussão toda em Brasília. Mas na categoria A não existe. Então, hoje a gente tem essa dificuldade, porque às vezes, muitas pessoas reclamam porque não querem se regularizar. E a sociedade acaba perdendo, entregando um serviço ruim, prejudica profissionais, porque tem muitos mototaxistas profissionais qualificados para fazer o serviço, existe todo um treinamento para você andar no trânsito como passageiro. Né? Tem pessoas que não sabem nem sequer andar numa moto como garupa. Entendeu? Então, existe toda uma preparação para isso. E é feita uma entrega para a sociedade de uma forma muito errônea, onde problema de emprego, isso, aquilo, e não é esse o caso. A gente quer entregar profissionais qualificados para atender um serviço à sociedade de uma forma bem profissional. Vereador, você respondeu a colega aqui e a sua resposta foi dizendo que o senhor é aberto ao diálogo. Isso aí, o senhor é um parlamentar que é bastante acessível às pessoas, né, à demanda da sociedade. Aí minha pergunta também caberia nesse caso, ou se o senhor acha que seria necessário, neste caso, fazer uma audiência pública para tratar do assunto na Câmara? Olha, essa audiência pública já teve, entendeu? Porque para a gente discutir uma audiência pública agora, seria em prol de quê, no caso? Em prol da PL que eu coloquei? Em prol da lei que já foi aprovada e sancionada? Então, não cabe mais uma audiência pública agora discutir uma coisa que a gente já discutiu lá atrás, porque o que eu estou colocando é só uma PL na lei que já foi criada, que foi discutido, que foi votado nessa casa, entendeu? Que foi aprovado aqui, unanimidade, talvez tenha 1 ou 2 vereadores que votou contra, mas assim, é uma coisa que a gente precisa analisar para saber, porque a lei já está pronta, a lei já foi sancionada, o que falta agora é só fazer o cadastro. A prefeitura fazer o decreto da lei e fazer o cadastro, até para a gente saber realmente quantos mototaxistas tem em Manaus. Porque hoje tem um índice que o cara já tem 10 mil, tem 15 mil, tem 20 mil, mas ninguém sabe exatamente esse número. Como é que a gente vai saber esse número? É cadastrando, é fazendo o cadastro das pessoas. E esse cadastro é um cadastro simples. A única coisa que tem que ser feito é os critérios da lei federal, porque o município ele só está dizendo que tem que ter a carteirinha dele lá. E o resto tudo é o critério da lei federal, que é maior de 21 anos,
que é mais de 2 anos na categoria A, e é um curso que esse curso é dado pelo DETRAN, não é nem por outra empresa, é um curso exclusivo do DETRAN, que é onde você vai aprender como trabalhar com as pessoas que realmente precisa, que é por garupa, porque você vai aprender lá pilotagem, você vai aprender como frear com passageiro, que é um curso exclusivo do CONTRAN, que repassa para os DETRAN passar esse curso. Então, essa parte de audiência pública para discutir, hoje seria uma situação que é voltar a uma coisa que já foi concluída. A situação que a gente está fazendo agora é uma PL em cima da lei que está lá, que qualquer outra lei, de repente, qualquer outro vereador pode ver se tiver alguma falha e colocar essa PL. Foi o que a gente fez aqui. Entendeu? Obrigado, pessoal.